Olá, esse é o vídeo de apresentação do artigo Custeio baseado em atividade e tempo como ferramenta de apoio à gestão de custos em uma pequena indústria, de autoria minha, da Bruna, da Kerla, do Roberto e da Yasmin. Então, a gente tem o conceito de método de custeio, que é nada mais, nada menos do que o critério utilizado para calcular o custo de um determinado produto, de um serviço, de uma atividade. E a gente tem vários métodos de custeio conhecidos, como o custeio por absorção, que acaba incorporando todos os custos ao produto. Ele é mais utilizado para fins fiscais, principalmente, né? Temos outros custeios mais voltados para fins de informação gerencial, como o custeio variável, o custeio baseado em atividades. Mas o custeio baseado por atividade, ele acaba sendo um pouco difícil de implementar e de continuar alimentando ele. Por isso que Kaplan e Anderson desenvolveram um novo método de custeio a partir do ABC, que é o TDABC, custeio baseado em atividade e tempo. Esse custeio parte do pressuposto que serão identificadas as atividades e vai utilizar como direcionadores de custos o tempo utilizado para a realização dessas atividades. Então, o objetivo desse artigo foi aplicar o método de custeio TDABC em uma indústria de estofado sob medida de pequeno porte, situada no município de Maringá, como apoio à gestão de custos. Com relação à metodologia, foi uma pesquisa diagnóstico de caráter quantitativo e qualitativo. Para isso, a gente fez uma pesquisa de campo. Foram realizadas entrevistas com os funcionários, com os gestores e também análise documental. O método TDABC foi aplicado sobre o estofado mais vendido da empresa, que é o estofado cama bono, que é um sofá-cama. Primeiro de tudo, então, foi identificado o número de funcionários, setores e quais as atividades que eles desenvolviam. Então, a gente tem 2 funcionários para marcenaria e um para preparação, onde vão desenvolver o corte da madeira, a montagem, a percinta, o forro, mola e catraca. Para a espumação, a gente tem 2 funcionários que vão fazer o corte da espuma e a colagem. A tapeçaria tem 3 funcionários, que eles vão desenvolver o vestimento dos assentos, o enchimento das almofadas, a tapeçaria dos braços do sofá, as caixas e assentos, e puxar os pontos, que são aqueles detalhes do estofado. A gente vai ter um funcionário para o acabamento, que é a junção das partes do estofado, que é o braço com a caixa, o assento e a colocação dos encostos. Um funcionário para embalagem, 3 funcionários para fazer a costura, né, a costura das partes do estofado, que é o tecido que reveste as peças, e mais 2 funcionários responsáveis pelo corte, né, que é o desenho e corte das peças do estofados. Então, o setor produtivo conta aqui com 15 funcionários. Foram identificados os equipamentos utilizados para cada setor, para a gente calcular a depreciação, que é um dos itens do custo indireto. Então, a marcenaria, ela utiliza serras, trena, martelo, grampeador, parafusadeira e tesoura. A espumação utiliza trena, tesoura, faca, pistola de cola. A tapeçaria, trena, tesoura e grampeador. Os acabamentos utiliza trena, tesoura, parafusadeira e grampeador. A embalagem utiliza tesoura e bico de ar, costura, tesoura, trena e máquinas de costura, e o corte utiliza trena, tesoura e máquinas de corte. Aqui foi identificado a atividade, né, de cada um desses setores e o tempo em minutos. Então, foi mensurado 2 vezes e utilizado a média
desses minutos para o cálculo no estudo. Então, a gente tem a marcenaria, né, com o corte e a montagem da madeira, com 74 minutos e quase 70 ali na montagem. A preparação também gasta ali em torno de 44 minutos para persinta, forro e mola e quase 20 minutos para catraca. Já a espumação gasta 13 minutos para o corte de espuma, colagem e espumação 31 minutos. A tapeçaria, então, já tem um pouco mais de atividades. Temos o acabamento, que é a junção das partes, gastando em torno de 45 minutos. A embalagem doce, as costuras do assento 45, do encosto 21, do braço 23 e da caixa 22 minutos aproximadamente. E o corte, então, o trabalho de desenhar e riscar 44 minutos e o corte do tecido demora aí aproximadamente 38 minutos. Foi calculada também a capacidade prática, né, por colaborador. Então, foi utilizado 2 meses nesse estudo, no mês de setembro e de outubro de 2024, em que foi realizado esse levantamento. E a gente tinha nesses meses 61 dias no total, tirando 17 dias que eram os finais de semana, não teve nenhum feriado, a gente tinha uma capacidade prática de 44 dias. Dividido pelos meses dá 22 dias por mês. A jornada diária de trabalho é de 8 horas e 45 minutos. Foi retirado 30 minutos para pausa e intervalos, gerando então uma capacidade prática de 495 minutos. No total do mês, multiplicando por 22 dias, vai dar 10.890. Então, a gente, conforme a quantidade de funcionários por setor, aqui a gente definiu a quantidade da capacidade prática por setor. Chegando aqui a marcenaria 20%, espumação 30%, tapeçaria 20%, acabamento 7%, embalagens também 7%, costura 13%, não, perdão, corte 13% e costura 20%, totalizando ali 100% da capacidade prática. E daí aqui, então, a gente tem os custos das atividades separados por setores, por atividade, o tempo, a taxa do custo da capacidade prática e o valor, então, recebido para cada uma dessas atividades. Então, a gente percebe aqui que a atividade que recebeu o maior valor foi o corte da madeira, com R$ 159,78. E a gente tem a atividade que menos recebeu aí custo, que foi o corte da espuma com R$ 13,32. E por fim, aqui a gente tem o custo dos produtos por setores e atividades. Então, a marcenaria das atividades 1 a 4 foi recebido o valor de R$ 445. A espumação R$ 44, a tapeçaria R$ 143, acabamentos R$ 74, embalagem R$ 11, costura R$ 153 e o corte R$ 122, chegando então ao custo do produto de R$ 994,68. Então, segundo a atribuição dos custos aí para as atividades por meio do tempo, temos esse o custo do produto. Fazendo um demonstrativo, né, a gente tem o preço de venda, que é o preço que a empresa trabalhava atualmente, né, de R$ 2.690, menos os impostos, aqui é uma empresa do Simples Nacional, então foi retirado os impostos no valor de R$ 114,33, o que resultou na receita líquida. Da receita líquida, então, a gente tirou o custo que encontramos na tabela anterior, tendo um resultado operacional de R$ 1.581, que então é uma margem de lucro sobre o preço de venda de 58,77%.
Considerações finais. Os dados obtidos revelaram que o custo total de produção do produto analisado foi de R$ 994,68, dos quais 80% referem-se a custos diretos, 14% a custos indiretos e 6% a despesas. Com base nesses valores, foi apurada uma lucratividade de 58,77% por unidade vendida. Verificou-se também que o departamento da marcenaria concentra o maior custo proporcional, representando 44,74% do custo total do produto, enquanto o setor de embalagens apresentou o menor custo, com apenas 1,19%. No que se refere ao tempo de produção, a marcenaria também foi identificada como o setor de maior consumo de tempo, ao passo que o setor de embalagem consumiu apenas 2%. Então, esse estudo foi muito importante para a empresa para identificar, né, qual setor, qual atividade acaba carregando mais custo, né, mais recursos vai ser aplicado no produto, né? Então, acaba gerando informação sobre qual setor demanda mais tempo, né? Então, é algo muito importante para a empresa. Essas são as principais referências utilizadas no estudo. Agradeço a atenção.